Olá, pessoal. Estamos definitivamente ao vivo agora. A live vai começar, mas nós já estamos entrando para teste. Olá para todo mundo que está entrando. Oi, Renata. Oi, Sara. Agora entrando definitivo, né? Sim, Vamos esperar um pouquinho, né? Acho que faltam uns 3 minutos. isso. Com o fone ficou bom o som? Eu pus fone aqui. Ficou bom. Beleza. O pessoal tá entrando aí. A Mariana já tá aí. Se a Nina aparecer aqui, vocês não assustam. Por enquanto ela tá tranquila lá. Ô, gente, eu tenho que Cadê ficar óculos, eu não enxergo nada, não consigo ler comentário, então vocês vão ver meu reflexo aí, não tem jeito. Reflexo na lente. Ah, agora que eu tô vendo. Mas não tava vendo, viu? A hora que você levanta assim que aparece mais. Então, sabe o que acontece? Eu tenho que fazer assim para enxergar. Por Ah, os causa comentários, né? Então, às vezes eu vejo você, mas eu não vejo assim é, o que o pessoal está escrevendo. Então eu tenho que fazer assim, aí vocês vão ver o meu reflexo. Então Ô, daqui a pouco Você, a gente. você acha que a gente já. Você quer começar, Renata? Quer esperar mais um pouquinho? Ah, eu acho que a Falta gente dois pode minutinhos. os 2 minutos mesmo, porque o pessoal tá marcado para as 19, né? Então se a gente Vai começar logo, entrando, né? vai entrando. Aí às 19 a gente começa. E se alguém tiver alguma curiosidade aí para perguntar, pode mandar uma pergunta que a gente já responde, né? Para quem está aqui. É. Então, boa noite para quem está entrando aí, né? Esperem só um pouquinho, que daqui uns 2 minutinhos a gente começa. Isso. Isso aí. Vai chamando, inclusive, o pessoal. Enquanto isso, vai É, passando vai aí. enviando a live para o pessoal aí. Que agora, em época de isolamento, a gente tem que. Todo mundo tem que aprender, né? Usar a ferramenta digital. Nossa, eu acho que é um assunto que muita gente está precisando, viu? Muita gente. E assim, eu vejo, né? Até eu não vou começar a falar agora, né, mas eu vejo que ainda tem muita gente que não está familiarizado com a ferramenta digital. É, a gente está familiarizado com o Instagram, rede social, mas assim, para uso como rede social, né? Não como uma ferramenta de trabalho tão forte assim, né? E agora a gente está tendo que usar como ferramenta de trabalho e é diferente do modo como a gente usa numa rede social, por exemplo. Ah, é bem diferente mesmo, com certeza. Ó, Boa Sara, noite, pessoal que está entrando. Pode falar, Renata. são 19 horas já. Se quiser começar, Tá bom, vamos começar. Depois vai ficar gravado, né? Então é bom a gente começar se apresentando, né? Então, eu vou apresentar a Renata aqui. A gente fez o convite para ela aqui pelo Instituto Passo Um. Eu sou coordenadora aqui da unidade Ribeirão Preto, do Instituto, e nós trabalhamos aqui com pós, tanto educação, saúde, quanto MBA. E a gente achou que é um momento muito propício para falar sobre esse assunto, né? E que a Renata domina aí, porque já trabalha com isso há algum tempo e pode trazer para vocês e ajudar vocês nesse momento, né? A Renata, ela é professora de inglês, estou com uma colinha aqui para não errar, vocês não estranhem. Ela é coordenadora de curso bilíngue, ela dá treinamentos, né? Tanto para aula online, como outros tipos de treinamento para professores. Ela tem um canal no YouTube e um curso de inglês online
que chama Inglês em um Clique. Até é por esse Instagram que você entrou, né, Renata? Isso Então, mesmo. quem quiser seguir ela lá depois, né? Até depois, se tiver dúvidas também, né, Renata, pode te mandar. E aí a gente falou, eu acho que vai ser um assunto que vai somar muito para o pessoal nesse momento, tanto para o pessoal da educação quanto para todas as áreas agora estão usando essas ferramentas digitais, né? Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, Renata? É isso aí, gente. Agora, nesse momento que está todo mundo aí precisando usar a ferramenta digital para dar uma aula, fazer uma reunião, não só, né, para mexer na rede social, tem alguns passos que são importantes a gente seguir. E é isso aí. Eu dou aula de inglês há 30 anos, já trabalho com a ferramenta digital há alguns anos já, e tenho alguns cursos aí, como a Sara falou, né? E muito obrigada pelo convite, viu, Sara, pela sua Uhum. confiança. E boa noite aí, pessoal. Ah, Legal. o Tadeu está perguntando qual plataforma que eu utilizo para vender as aulas. Eu uso a Eduz, Tadeu. Se você, por exemplo, eu tenho lá no. Se você clicar no www.inglesemumclique.com.br, depois você pode entrar no meu perfil, você vai ver que você vai ser direcionado, se você comprar o curso, né, para Eduz, tá? As aulas, por exemplo, eu dou aula tanto gravada, tem curso só gravado, e tem curso também que é ao vivo. E a aula ao vivo eu também disponibilizo aula gravada. E essa aula gravada, por exemplo, se o aluno não pôde. Aliás, eu vou falar sobre isso também hoje, Sara. Se o aluno não pode ir, né? Ele tem a chance de assistir a gravação. Então, hoje eu trabalho com a Eduz e com a Nutror, tá? Por enquanto, né? Porque eu pretendo lançar mais curso. Ah, legal. E essa questão da aula online, né, Renata, a gente tem percebido que as pessoas ainda têm uma resistência, né? Tem uma turma grande, assim, que não gosta da aula online, né? Nossa, e como que eu passo por isso? Porque, assim, antes de dar a aula online, eu tinha alunos no presencial, né? Então, quando eu sugeri que tivéssemos aula online, aí eu vi a grande dificuldade, a grande resistência que algumas pessoas ainda têm de aprender online. Porque a sensação é de que o online é diferente, o conteúdo é diferente do presencial. E, na verdade, não. O conteúdo pode ser tão rico quanto, ou até mais rico, do que o presencial. É só uma questão de costume mesmo. Então, eu tive que oferecer aos meus alunos um tipo de um teste. Ó, vamos testar. Se você não gostar da aula online, porque tem gente que realmente não se adapta, né? Mas se você não Uhum. gostar da aula online, então a gente para com a aula, né? Mas se você se adaptar, então a gente continua tendo a aula online, porque nessa época em que ninguém pode ter o contato, a aula online é o único meio, né? Então, assim, os meus alunos presenciais que hoje estão fazendo comigo a aula online, estão se dando super bem. Tem uns que não vão nem voltar para o presencial. E aí, Renata, talvez, né, esse preconceito venha da falta de preparo de algumas pessoas para oferecer essas aulas, né? Sim, com certeza, porque é o que nós falamos, né? A aula, por exemplo, não adianta você achar. Bom, eu sou professora há 30 anos, então você imagina. Eu não sei se tem algum professor aqui assistindo. Mas, digamos assim, Sara, o professor, quando ele dá aula presencial, ele não precisa se preocupar com o bug do sistema, com o bug que a gente falaria, né? Com o bug do sistema. Então, você tem lá o seu livro, e aí você tem a lousa, e você vai interagir. E não é fácil dar uma aula presencial, porque a gente tem várias interações, várias coisas que podem surgir dentro da sala de aula. Só que parece que o professor está mais acostumado. Então, assim, você tem lá o livro, você sabe que o seu livro não vai dar pau, digamos, né? A internet dá, mas o seu Sim. livro não, seu papel não. Então, você sabe que tem a lousa ali, que você vai continuar escrevendo na lousa. Ótimo, vai continuar explicando. Se, digamos assim, ó, acabou a tinta da minha caneta, você ainda tem a sua voz que você usa lá e pronto, acabou. Então, não tem, É. não tem isso, não tem esse problema. Agora,
Quando passa para o online, a preparação, o professor às vezes acha assim, a preparação é menor. De jeito nenhum. A preparação é muito maior. Eu costumo sempre ter alguma coisa na manga nas minhas aulas presenciais. Nas minhas aulas online, eu tenho muito mais coisa na manga. O que que isso Uhum. significa? Imagina, né, por exemplo, você está dando uma aula na internet, seja ela gravada ou não gravada, tudo bem, você pode errar, digamos, e ao vivo. Ao vivo é muito mais assim, complicado. Tal. Mas ao Tipo vivo tá lá. agora que travou aqui o dela. Aí, voltou. Então, e para mim, você vê, não travou, mas olha só, que a gente está passando por isso, né? Hoje também uma É, professora lá subiu vídeos para o YouTube. Oi, Nina! A fala professora oi, a Renata falou oi. A professora subiu vídeos para o YouTube. O que, que aconteceu quando ela subiu? O áudio ficou inteirinho picotado. Então, você Não. vê, e a gente está contando com isso. Então, o que, que acontece? A gente prepara uma aula, então você vai preparar uma aula online, você tem que ter aquelas ferramentas, tipo assim, eu não vou ter uma lousa, porque às vezes ninguém vai estar te gravando, porque você poderia ser gravado, né? Dando aula na lousa, Uhum. mas digamos que você está dando em home office na frente do seu computador, aí na sua casa. Então, você tem que preparar o seu material. Se você tem um livro digital, ainda te ajuda muito, porque você pode compartilhar a tela. Mas imagina aquela pessoa que não tem o livro digital. Você vai ter que preparar um PowerPoint, você vai ter que preparar um vídeo com antecedência. E detalhe, além de preparar isso com antecedência, ou mesmo a sua fala, o seu script, né? Você vai ter que preparar isso com antecedência e ainda você vai ter que contar com os bugs do sistema. Por quê? Imagina que você está dando uma aula ao vivo e, de repente, a internet para. E o que, que você vai fazer? Aí você tem que, por exemplo, eu estava lá passando um vídeo no YouTube, ou um vídeo de alguma explicação, qualquer explicação, sem ser no YouTube, e de repente para. Você vai ter que ter na mão aquele link daquele vídeo para passar num. Eu vou falar chat, mas não é chat a pronúncia certa, hein, gente? É chat. Da Então, professora de inglês, né? chat. Eu vou falar chat porque todo mundo fala chat, mas na verdade não é essa pronúncia, né? Então, e aí você pega e vai passar esse link para o seu aluno para o chat, através do chat. Ele vai entrar de uma outra maneira, ele copia e cola. Então, Uhum, tudo isso você tem que se preparar. Porque se você não estiver uhum. preparado, como é que você faz? Outro dia eu estava assistindo uma live da Oxford, que eu faço alguns cursos, né, pela Oxford, e a live deles deu pau no meio da live. Então, quer dizer, Isso é até a imagina, deles, né? até a deles, então, assim, nós temos que estar preparados para isso, né? Ô, E Renata, hum, pode falar, desculpa. eu vejo que essa é uma grande dificuldade também hoje em dia. Tá. E então vamos supor assim, eu quero dar uma aula online, né? O que que eu preciso para começar essa aula online aí? Gente, agora vocês vão precisar de uma boa internet. Por quê? Porque a internet boa tá dando pau agora, né? Não tem outra É. palavra para falar, não, gente, é essa mesmo. Então, você quer uma boa internet de um celular, mas eu prefiro computador, tá? Para dar aula online. E de um computador bom. Aí, o que, que você vai fazer? Você, se o seu computador não tiver uma câmera, você tem que ter uma webcam. E a câmera Uhum. do computador, às vezes, é ok para quando você dá aula em home office pertinho, porque não exige tanta definição, né? Sim. Outra coisa que você precisa preparar o que você vai falar. Você precisa fazer um script. Então, a preparação da aula online requer esse preparo, requer essa, sabe, essa preocupação quanto ao conteúdo, ao material que você vai usar, se é um PowerPoint, se é só você, se é o livro digital, como eu disse, né? E também você tem que preparar o seu PowerPoint com antecedência, você tem que preparar o local para gravar. Por exemplo, um local que você veja que não tem muito barulho.
um local onde você tem uma iluminação adequada. Então, Uhum. assim, você tem que preparar todo um ambiente. E um microfone é bom, mas assim, eu vou confessar que tem hora que eu não uso microfone. Por quê? Ou fone de ouvido. Porque às vezes eu estou num ambiente que eu estou perto do computador, o microfone embutido do computador é o suficiente. Mas um microfone de lapela é bom, reduz bastante o ruído, e também um fone de ouvido é muito bom, porque aí você o microfone vai captar mais a sua voz do que o barulho externo, digamos, né? E agora a gente tem que lembrar, né, Sara, que a gente está em casa, às vezes, gravando a aula em casa, home office. Então, seu vizinho está fazendo barulho, está com a furadeira ligada, Cachorro começa a latir. o cachorro começa a latir. Então, assim, vocês têm. É o que eu disse, quando a aula é gravada, ótimo. E quando a aula é ao vivo? E quando é ao vivo, não é? Por exemplo, sábado eu estava dando uma aula ao vivo e eu já tinha começado a aula tudo, de repente minha filha, mãe, grita lá. Então, quer dizer, saiu até na gravação. Se ela estiver assistindo aí, ó, ela deve estar, ela vai Né, ouvir, Mari, viu? né? Então, Tipo assim, agora, assim, né? Que minha filha vem aqui mostrar o negócio, assim, aí acontece. Tá acontecendo até com os famosos, né, Renata? Que dirá com a gente. tem que tirar com a gente. Então, assim, a Mariana já até respondeu aí, acontece mesmo. Então, assim, e quando eu falo da preparação, gente, para a aula, além de preparar o seu material, né, é preparar o seu script. Para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês, vocês vão rir. Mas, assim, eu tenho essa mania de professor. Eu preparei um script para essa live. Ah, você não sabe o que você vai falar? Eu sei, mas eu quero ter o pensamento organizado. Então, ó meu script aqui, ó. Para não Então, esquecer nada, né, Renata? isso, para não esquecer. Então, assim, e aí, se eu não tivesse mostrado, vocês talvez não saberiam que eu estaria vendo alguma coisa, mas eu não estou lendo o tempo todo, mas eu tenho uma sequência de pensamento, de ordem para falar, porque é diferente. Assim, o professor geralmente tem o costume de preparar a aula, inclusive presencial. Quem dirá online? Aí que tem que ser preparado mesmo, É. A né? doutora Ludmila, que tá aí, tá falando que ela grava aula de madrugada, que eu sei que ela tem filho pequeno. Então, Hora que os gente, filhos vão dormir e grava a aula, né? isso acontece. Olha, quando começou assim, eu dou aula além de dar as aulas particulares e do curso online, eu também dou aula em uma escola. Então, o que acontece? Quando nós tivemos essa paralisação e nós viemos trabalhar em home office, durante o dia era quase impossível gravar. Eu não sei se a Sara conseguiu ouvir os barulhos, mas era quase impossível. Porque tinha gente que achava que estava de férias e, né, você sabe, volume alto. Então, o que eu fazia? Eu fazia igual a doutora. Eu gravava de madrugada. Eu começava a gravar 10h30 da noite. E eu ia até 2, 3 horas da manhã, porque era o horário que tinha Que as assim, pessoas menos. ficavam quietas, né? Até minha cachorra estava dormindo, gente. Então aí pronto, eu conseguia gravar. Sucesso, né? Sucesso, Ô, sucesso. ô Renata, e o que você pode dar de dica, assim? Porque hoje a gente está lidando com isso e as pessoas, às vezes, por exemplo, às vezes eu peço vídeo do professor que sai aqui nas nossas redes sociais e o pessoal fala assim, eu prefiro dar aula para 100 pessoas do que gravar um vídeo, né? Então, o que você pode dar de dica aí para quem tem vergonha de gravar? Ai, gente, eu sei que a vergonha. Eu tinha vergonha também, tá? Eu não gosto da minha voz, eu assisto meu vídeo uma vez para ver se está tudo ok. Se está tudo ok, eu deixo os outros assistindo. Porque a gente Então, tinha gente estamos juntas, estamos juntas. que assistia, a gente é muito esquisito. Então, o que eu É, e ainda mais se for alguém, como é que eu vou te falar? Se for alguém tímido. Aí pronto, né? Então, Tem várias maneiras de você gravar uma aula. Não sei se o pessoal sabe aí. Mas você pode gravar só você, se você for desinibido. Então, você vai ficar de boa, você vai gravar aí. Você pode gravar só o áudio
você pode gravar a tela do computador, só a tela, ou você e a tela, você pequenininho na tela e a tela do seu computador, ou somente a tela do computador. Você está explicando e a aula está acontecendo do mesmo jeito. Aparece, não aparece você, aparece a tela e os alunos vão poder ouvir a sua voz. Então, Uhum. é isso. Você pode escolher essas maneiras de gravar. Às vezes eu gravo só um podcast, por exemplo, que é um áudio, né? Eu gravo Uhum. só um áudio para os meus alunos, quando dependendo do assunto. Mas eu já perdi a inibição. Eu acho também que, assim, as pessoas podem ir tentando, sabe? Ah, você tenta uma vez, que não é de primeira que vocês vão conseguir também, tem isso, né? Você vai se acostumando. E agora é hora de todo mundo se acostumar. Mas se você tem muita versão, então começa assim, começa gravando a tela do computador e a sua voz, você não vai aparecer. Aí você vai aparecer em um vídeo, aí você não vai aparecer numa outra aula, grava de novo só a tela, sabe? Assim, para você poder pelo menos para você poder pelo menos ir perdendo a inibição, né? Talvez, Renata, seja uma boa, assim, a pessoa, então, fazer primeiro uma aula gravada, né? Para Ah, depois passar para o ao vivo, para ser um treino, assim, né? então, isso eu ia falar também. Porque assim, na aula gravada, digamos assim, você pode errar. E eu tenho uma dica para quem está gravando aula. Não sei se o pessoal que está assistindo aí grava a aula. Mas assim, é uma dica boba, mas é uma dica que provavelmente as pessoas não prestem atenção. Quando você está gravando a aula gravada, é uma benção, gente, porque aí você pode editar depois, você pode tirar barulho de cachorro se tiver, barulho de porta batendo. A aula ao vivo é que é complicado, né? Mas, por exemplo, digamos que você está lá na sua aula, você está gravando sua aula, errou. Se você errou e você sabe editar, para isso vai precisar de treino. Depois nós vamos falar sobre isso, né, Sara? Porque a pessoa Aham. fala. Se você entrar por exemplo, lá no canal do YouTube meu, você entra lá no meu canal do YouTube, você vê os vídeos que estão lá, fala assim, nossa, que fácil que é fazer isso. É muito simples fazer isso. E quando você vê os bastidores de como a coisa é feita, você vai falar assim, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Mas precisa de treino, então nós vamos falar de treino depois. Mas assim, digamos que você está gravando a aula. Você, bom, passa uma maquiagem para ficar mais bonitinha. Os homens aí se arrumem também, né, para ficar mais bonitinho. Toma cuidado com a sua roupa, vê alguma coisa que, por exemplo, eu geralmente não uso nada muito. Eu sou branca. Se eu usar alguma coisa muito clara, eu vou ficar muito pálida. Então, Some, né? some. Então, uso uma camiseta preta, uma blusa preta, alguma coisa de manga comprida eu acho mais legal. Às vezes eu tô gravando e tô suando, mas ninguém tá sabendo que eu tô suando, né? Uhum. Então, passo a maquiagem, e aí você vai gravar a sua aula. Beleza, tá lá gravando, errou. Você errou, o que que você vai fazer? Para de falar. Para. Fique em silêncio. Vou fazer um exemplo aqui. Por quê? Porque se você souber editar, e aí começa de novo, tá? Do ponto que você errou. Então, você está explicando isso aqui, aí eu errei alguma coisa. Para. Aí você volta a explicar daquele ponto. Por quê? No áudio, quando a gente edita, você baixa o seu vídeo para uma trilha, digamos, né? Eu sei que tem gente que nunca trabalhou com edição. Não penso que eu sou a melhor em edição, não, mas eu faço. Então, eu faço, gente, o arroz com feijão bem feito. Eu não invento moda, tá? Porque inventar moda não é. Ninguém está treinado, é a pior coisa que tem. Então, você baixou o vídeo lá para trilha, tem a trilha da imagem, que é o vídeo em si, né, digamos, e tem a trilha do áudio. Na trilha do áudio, quando você fica em silêncio, você tem um espaço. Você vai ver nitidamente onde você parou. Então, você vai cortar, você vai ter Ah, idade você para vai ver cortar onde você errou, né? isso. Então, você vai ver onde você errou, você corta ali e você vai ver onde você começou novamente. Então, aquele pedaço você vai cortar. Agora, se Uma ótima você dica. eu uso isso, olha, e dá muito certo. Então, assim, e agora, se você começou a falar, errou, e engata uma primeira, uma segunda, uma terceira, não para de falar e quer consertar, aí para você conseguir achar o ponto exato para cortar o seu vídeo, para achar o outro ponto onde você começou a falar certo, dá muito trabalho.
Então, assim, pausa, faça uma pausa. E eu costumo usar até um PowerPoint quando eu estou gravando, para eu não me perder no raciocínio. Então, por exemplo, eu tenho um PowerPoint, se eu tivesse um PowerPoint aqui, digamos, tá? Se fosse uma aula gravada. Então agora a gente está falando sobre esse assunto. Eu estou indo lá no PowerPoint, eu ponho os tópicos no PowerPoint, né? E de repente eu errei. Eu errei, eu falei coisa que não era para falar, atropelei, gaguejei muito, espirrei, porque, né? Às vezes pode acontecer. Acontece, né? Acontece. O que eu faço? Começa daquele slide de novo, começa do começo do slide de novo. Então você vai falando e você consegue cortar. É muito mais Uhum, fácil do que você falar sem parar, sabe? sim. Essa questão que a gente falou anteriormente aí tem que fazer, né, do treino, vamos tentar aí. É uma coisa que eu presenciei muito de rede social, eu não tenho experiência muito com aula, né, mas com rede social, no começo, eu sou igual a você, às vezes eu edito meu story, eu abaixo o volume para não me ouvir, assim, que é muito ruim se ouvir, né? Mas assim, você faz o vídeo uma vez, faz outra vez. Daqui a pouco você perdeu muito a vergonha, né? E eu acho que para esse momento que a gente está vivendo, vai ser muito importante essa questão do online mesmo, seja ao vivo, seja gravado, né? Mas para muitas profissões, o pessoal está tendo assim que se virar nos 30 para aprender de uma hora para outra, né? E aí você acaba tendo que perder a vergonha mesmo, né? É, É, Pode falar. isso é com treino mesmo, igual você está fazendo. Renata, então vamos para um outro assunto que são as plataformas, né? Que até teve uma pessoa que perguntou ali no começo, né? Qual plataforma que você usa para vender o curso. Mas antes a gente precisa das plataformas tanto para gravar quanto para transmitir. Isso até é bem interessante para a gente aqui no Passum também, que a gente também está tendo que gravar aula, às vezes dar aula ao vivo, né? E a gente acaba olhando qual que é melhor, qual que é pior, então queria que você falasse um pouco sobre isso. Gente, ó, tem assim várias situações, né? Eu vou olhar minha colinha que eu escrevi uma coisa gigante aqui. É, é um assunto amplo para uma live até. Mas, assim, vai variar muito a plataforma que você vai usar, dependendo da instituição que você trabalha, ou então, se você está trabalhando no home office, por exemplo. É muito fácil você trabalhar numa instituição que tem já tem preparado uma plataforma de gravação de aula. É outra coisa. Por quê? Porque aí, por exemplo, o professor vai ter, né, quem estiver dando aula, vai ter esse respaldo. Então, o professor pode ser gravado, dando a aula num quadro mesmo, usando até uma lousa digital, o professor em pé, dando a aula, ou então pode gravar de uma outra maneira, mas a escola disponibiliza aquela plataforma. Então, esse professor não vai ter problema com isso. Então, a Uhum. escola, a instituição já investiu nessa tecnologia. Muitos têm já EAD, né? Então, agora, o que hoje o pessoal está enfrentando é que as escolas a maioria não tem a plataforma digital, ou então o professor está em home office, e aí você não sabe que plataforma escolher. Bem, é muito difícil você falar, essa é melhor do que aquela. Se a escola quiser investir em uma plataforma, então ótimo, ela tem que pesquisar qual seria uma melhor plataforma para que todos os professores conseguissem utilizar da melhor maneira possível. Então a escola, digamos, ela vai investir, vai custar X, mas é um investimento, que eu acho até que as escolas podem até se preparar para isso daqui para frente. Uma que a gente não Uhum. sabe quando a gente vai voltar às aulas, né, presenciais. E a gente também não sabe, eu acho que essa situação também serviu para a gente de alerta, porque pode ser que a gente passe por isso em outras épocas, né, ou por outros motivos. Então a gente tem que A prestar gente atenção. aprendeu que um plano B é essencial para sobreviver. Falou uma palavra que eu amo, que é planejamento. Tudo que é planejado é um planejamento. Depois eu vou até dar um exemplo aqui. Mas, agora, digamos assim, vamos falar para o professor ou para o profissional que está aí em casa trabalhando em home office. E aí você fala assim,
até outro dia, a minha internet de 50 megas dava certo. Agora que é capaz que não dê mais. Então, assim, a internet, você tem que ter a internet boa e tal. Agora, eu acho que você pode escolher uma plataforma fácil, que você ache fácil de usar. Ai, como que é? Você tem que pesquisar. Então, eu pesquisei muitas. Depois, eu até vou disponibilizar para a Sara é um post que tem, por exemplo, plataformas como o Zoom, o Hangouts, né? O Google Meet, Skype, Whereby, Join Me, Microsoft Teams, Google Suite. Só que, você vai falar assim, qual que é melhor? É aquela que você mais se adaptar. Eu, particularmente, eu uso a plataforma Zoom, porque eu já dou aula na Zoom há muito tempo. Então, o que que eu dou aula de inglês. Então, por exemplo, eu consigo dar uma aula ao vivo pela Zoom com vários participantes. O pacote gratuito. Gente, eu não sou patrocinada pela Zoom, hein? Pelo amor de Deus. Aqui eu tô falando aqui, Zoom me eu uso. patrocina, hashtag. Eu não sou patrocinada, então, pela Zoom. Eu só estou falando aqui, eu uso. Se você falar assim para mim, eu uso a Google Meet e tá ótimo, beleza. Então, você tem que escolher uma. Não fica pulando de plataforma. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Deixa eu só te Então, assim, interromper, Renata, já que a Renata falou disso que ela vai disponibilizar, eu também esqueci de falar para o pessoal logo no começo que vai ser disponibilizado um material complementar dessa aula também, né, Renata? A Renata preparou um material para vocês, complementar de como preparar uma aula, né? Online, ao vivo, e isso vai ser enviado para todo mundo que quiser. Então, quem quiser, entra lá no Instagram do Instituto Passum logo que terminar a live, deixa seu nome e seu WhatsApp que a gente vai enviar essas aulas para vocês, tá? Já tá prontinha, super legal, eu já vi, e é bem desse conteúdo, uma complementação desse conteúdo que a gente está falando aqui, tá bom? Isso Isso aí, aí, pessoal. pode continuar. Então, lembrando que eu não sou patrocinada pela Zoom, mas eu uso a Zoom, tá? Porque aí, por exemplo, você tem que estar familiarizado com a plataforma que você vai usar. Seja ela Zoom, seja o Skype, seja Hangout, seja o Microsoft Teams, tanto faz. Mas você tem que estar familiarizado. Eu uso a Zoom faz anos, como eu já falei, né? Porque eu acho fácil. Eu dou aula de inglês, às vezes eu dou aula ao vivo e às vezes eu dou aula gravada. Eu gravo também, posso gravar pela Zoom também. Então, não é a plataforma que eu uso para gravação, a não ser que eu esteja gravando a minha aula online, ao vivo, aliás, ao vivo. Então, eu aproveito, né? Entro lá e já gravo a minha aula para o aluno que faltou. Mas, para gravação, eu vou falar de outra plataforma. Agora, para aula ao vivo, eu uso a Zoom, tá? Ou o Tá. Zoom, né? E aí, Você estava falando aqui do pacote gratuito, né? Da Zoom, você ia falar sobre isso. Verdade. Ó, Maria Clara Eusébio. Ai, gente, eu tô vendo aqui um monte de gente que tá entrando e falando oi. Saudade dela. Ó, então, agora a Zoom disponibilizou o que no pacote gratuito? Não tem limite de número de pessoas, né? Eu acho que tem 100 pessoas, pode usar 100 pessoas no pacote gratuito. Agora, por causa dessa época de Covid que a gente está vivendo. Só que você tem 40 minutos. A sua primeira reunião até não tem esse tempo, mas as outras que você for fazer pelo pacote gratuito tem 40 minutos. Então, a Zoom vai derrubar a sua reunião, a sua aula em 40 minutos. Agora, eu tenho o pacote pago da Zoom porque eu dou aula com essa ferramenta. Então, o que acontece? Alguém está falando aí, tutorial de explicação da Zoom que eu fiz, está excelente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tati, obrigada. Então, eu tenho o pacote pago porque as minhas aulas, gente, às vezes, por exemplo, eu tenho aula de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas, então eu preciso do pacote pago. E muitas vezes, numa aula minha, eu tenho mais do que agora. No pacote gratuito, antes eram 3 pessoas. Então, não tem jeito. Às vezes eu tenho mais do que isso, mais alunos do que isso. Então, eu preciso pagar essa plataforma.
eu pago essa plataforma, tá? Então, como eu estou acostumada a mexer com a Zoom, então eu nem troquei de plataforma. Agora eu sei que surgiram outras, porque esse é melhor, esse é melhor. Para falar a verdade, eu vou ser sincera, a melhor é aquela em que você se adaptar melhor. E você tem que Uhum. pensar que ela tem que ser boa e fácil para você e boa e fácil para o seu aluno. Porque não adianta ser só boa para você, ela tem que ser boa e fácil para o seu aluno. E agora, imagina, gente, as escolas que os professores estão trabalhando em home office. Se o professor ou a instituição ficar mudando de plataforma, vai ser uma loucura. Então agora você entra por essa plataforma, agora você entra por aquela, agora você. Para com isso, escolhe uma e treina nessa plataforma, para que você consiga mexer nos recursos que a plataforma tem de maneira fácil, tá? Uhum. Porque você vai precisar saber ou fazer um compartilhamento de tela, mutar um microfone, mutar o seu microfone se necessário. Por exemplo, para mim, que dou aula de inglês, a Zoom me permite que os meus alunos conversem entre eles em uma sala separada, como se estivesse fazendo uma aula de speaking, que é uma aula de conversação. Então, eles Ah, não atrapalham. legal. Então assim, você tem que escolher essas ferramentas. Eu até, no material que a Sara falou, essas ferramentas estão lá descritas e você testa, tá? Você testa o que for melhor para você, você usa. Que mais? Mais alguma coisa que você ia perguntar? Porque senão eu vou falar de outras plataformas. Pode dar sequência nas plataformas. Que acho que interessa Então, bastante o pessoal. então, assim, se você está esperando uma receita de, você usa essa plataforma, não, é aquela que você se adapta melhor, você e seu aluno. Eu já falei, eu uso a Zoom, tá? Para minhas aulas. Mas você, por exemplo, e para aula gravada? Para aula gravada, eu uso eu pago o Filmora. Também, gente, ó, eu não sou patrocinada pelo Filmora, tá? Não sou patrocinada. Então, eu uso o Filmora por quê? Porque para aula gravada eu quero um recurso melhor. Eu quero um recurso, uma plataforma que eu consiga baixar meu vídeo, que eu consiga fazer os cortes necessários, que eu consiga colocar um texto quando necessário. Então, assim, eu optei pelo Filmora, tá? Tem uma outra plataforma, que é o Camtasia, ou então Camtasia, né? Que é muito parecido com o Filmora. Eu me adaptei, apesar de eu achar os dois parecidos, eu me adaptei melhor com o Filmora. Então, aí agora, se você fala assim, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Você pode usar o Filmora gratuitamente, só que os recursos são limitados. Ou então, por exemplo, tem uma plataforma que eu também uso, chama Loom. Eu geralmente gravo vídeos lá e deixo às vezes na plataforma deles. Tem a possibilidade de você usar gratuitamente e tem a possibilidade de você ter o pacote pago. Eu não sou patrocinada por nenhum desses, viu, gente? Mas tá claro, né? Então, mas assim, eu escolhi esses aí para trabalhar porque é mais fácil, eles são mais fáceis. Então, a plataforma Esse, principal, os seus vídeos do YouTube, você também grava por essas plataformas. sim. Ou eu gravo Tá, pelo Filmora, ou eu gravo pelo Loom. E aí, tá. mesmo sendo gravado pelo Loom, eu edito no Filmora, tá? Uhum. Então, porque eu acho fácil de trabalhar com esse sistema. Então, assim, você tem que fuçar. Esse é o lema agora. Então, você vai, eu vou ver como que funciona o Loom. Ou então, eu vou ver como funciona o Filmora, gratuito, por exemplo. E aí, você testa. Esse daqui eu achei super difícil. Então, você já elimina e passa para outro. Mas Sim, agora, gente, é a hora de você testar. Então, você não pode chegar numa aula e falar assim, nossa, super fácil, tá vendo como é fácil usar o Zoom? Ai, tá vendo como é fácil? E não treinar antes. Depois eu vou sim. contar meus treinos para vocês. Legal. Então, Então, de plataforma, depois, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, também vai ter no material extra, né? Ou pode te mandar também, né, Renata? Você pode tem mandar. mais alguma outra para falar ou acho que ou é isso, né? É isso. Agora, só que eu vou falar, eu não ia falar sobre isso agora, mas até é bom falar. Como eu disse, né? Você precisa treinar.
Não adianta você achar assim, nossa, então eu vou sentar, ligar o computador e gravar. Gente, vocês não têm ideia do tanto de coisa que dá de errado. Então, assim, você fala assim, eu comecei a gravar. Aí você vai assistir o seu vídeo, você vê que o seu vídeo saiu sem áudio. Aí você vê que você achou que tivesse compartilhando a tela e você não conseguiu compartilhar a tela. Aí você vai ver, não vai postar nada sem antes ver, pelo amor de Deus, hein? Vocês têm que ver antes, né? Então, assim, e para treinar essas plataformas, eu vou usar a Zoom. Então, você escolheu, achou linda, maravilhosa, é o recurso que eu quero, vou usar a Zoom. Mas quando você vai usar? Você vai usar antes. Gente, o que eu perturbei as minhas irmãs, a minha filha, eu falava assim, ó, agora eu vou chamar vocês para uma reunião no Zoom. E eu fingia que eu estava dando aula para elas. E elas assim, ó, não posso falar, alguém tem que poder. Alguém precisa ir comigo para eu treinar. Então eu falava assim, não, vocês vão treinar comigo. Eu marcava a reunião com elas, treinava, colocava o meu livro e eu fazia assim. Então eu insistia nisso. Por quê? Porque não adianta você achar que você vai dar a primeira aula e vai estar super familiarizado. Por exemplo, no Zoom que eu uso, tem muitos recursos. E aí você vai fazer o quê? Aí você começa, aí, por exemplo, entra lá, 3 alunos seus bonitinhos. Aí, de repente, entra mais 3. Aí já vai mudar a configuração de tela. E aí você vai falar assim, vai começar a ficar perdido. Como é que você vai ficar perdido na aula, ao vivo? Então, não dá. Você tem que saber onde cada um foi, né? Tem que saber, nossa, ó, eu apertei isso aqui e não deu certo. Então, você tem que testar tudo isso antes. Para a hora que chega. E não é que na hora não vai dar errado, não, hein? Às vezes dá errado. Mas, pelo menos, você já testou antes, você sabe contornar algumas coisas Como fazer, né? como fazer, que deram errado, né? Ô, Então, tem que Renata, e também assim, essa questão de usar sempre a mesma plataforma é importante, né? pausa para água, gente. É, Tá é muito seco. importante. Então, é importante, justamente por causa disso. Porque, assim, se você usar uma hoje, uma amanhã, uma depois, vai ficar mais difícil para você. Como eu falei, a gente está acostumado a mexer em rede social. Super fácil. Agora, quando é aula online, seja ela gravada ou não, você precisa estar familiarizado com a ferramenta que você vai usar. Porque a chance de você errar é bem menor. Se você ficar Sim. trocando, aí a chance de erro é muito grande. Não é que você não pode errar, que agora, para falar a verdade, até eu acho que a gente pode errar mais do que antes, porque tá todo mundo, né? Mas assim, é chato, sabe? Você ficar E errando até o a aluno também conhece a plataforma e acaba se familiarizando e gostando dela, eu acredito, assim, né? sim, fica, e você tem que pensar, igual eu falei, tem que pensar que tem que ser fácil para você e fácil para o aluno. E outra coisa, eu não sei se tem gente aí assistindo que é, por exemplo, às vezes professor do ensino infantil ou pai e mãe que está tendo agora que mostrar as aulas online para o filho. Então, se o professor ou se a instituição ficar mudando de plataforma, é muito complicado, porque ninguém está familiarizado com isso, né? A gente já É, como com professor, certeza. a gente está assim, é, vendo a aflição dos pais, né? E aí você vê que precisa muito usar uma ferramenta para que os pais não fiquem mais loucos do que já estão, né? Porque eu sei que os professores também estão, gente, mas os pais estão mais, porque às vezes os pais têm 2, 3 filhos e é videoaula de todo mundo. Aí você fala, meu Deus, é impossível quase, né? Os Então você pais, tem que. os pais amigos só reclamam, viu? Então, os pais amigos só reclamam, né? É. Ô, Então você. Renata, e assim, escolhi a plataforma, vamos lá, o que que eu tenho que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ô, gente, eu vou falar os próximos passos, mas não é para vocês desistirem, não, tá? É só para vocês querem saber mesmo. Que olha, até você postar essa aula tem um longo caminho. Mas vamos lá. Um longo caminho que eu digo assim: tudo você vai ter que treinar. Porque tudo agora você vai falar assim: meu Deus, eu não consigo esse negócio, não dá certo para mim. Dá certo. Então, o que você vai ter que falar? Você vai ter que saber onde você vai descarregar essa aula. Ah, por quê? Porque você gravou sua aula. Ela vai ficar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da plataforma Zoom. Se você gravar aula no Zoom,
ou gravar aula no Filmora, eles vão abrir uma pastinha lá no seu computador que a aula foi para lá. Ah, beleza. Só que a aula não vai poder ficar só lá. Você vai ter que disponibilizar para o seu aluno. Então, você disponibiliza através de um link, por exemplo, tá? Eu subo todas as minhas aulas para o YouTube, mas tem gente que pode subir para outra plataforma também. Ou então, para quem faz curso, tem cursos, né, que você sobe para uma plataforma. Por exemplo, eu estou vendendo meu curso na Hotmart. Então, tá, teu curso vai ficar hospedado lá. Aí é diferente, tá? Uhum. Por exemplo, eu subo para o YouTube. Ai, Hugo. Eu subo para o YouTube. Esse caminho de subir para o YouTube, o que você tem que fazer? Tá lá na sua pastinha o vídeo em MP4, claro, né? Aí eu aconselho vocês a renomearem essa pastinha, porque senão você vai ficar perdido. Imagina, você gravou uma aula no Zoom, sabe qual é o nome que vai ter esse vídeo automaticamente? Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4. E aí? Vai ter que assistir tudo de novo para saber qual é a sua aula? Então, não, já renomeia a sua pasta. Aí, digamos que você vai disponibilizar no YouTube, tá? Você vai ter que ter o seu canal no YouTube. Quem tem uma conta no Gmail, gente, lá, a Mônica tá falando que tá com dificuldade de colocar no YouTube. Então, eu vou falar. Quem tiver uma conta no Gmail já tem uma conta no YouTube. Se você é youtuber e nem sabe. Então, é só usar a sua conta, está disponível para você. Então, o que acontece? Eu coloquei. Os meus vídeos de aula duram geralmente 25 minutos, mais ou menos, tá? Então, aí eu vou lá, eu clico lá para subir este vídeo. Quando eu vou subir esse vídeo no YouTube, depois que você subir, você tem alguns passos. Não dá para eu falar exatamente o caminho, mas você tem que disponibilizar esse vídeo, essa aula gravada, em alguma plataforma. E, por exemplo, o vídeo de 20 e poucos minutos tem 1 GB de memória. É pesado mesmo, igual a Mônica está falando aí. É pesado. E se você não tiver uma boa internet, ele não vai subir às vezes. Vai demorar demais para subir. Então, aqui, eu tenho na minha casa 100 MB de internet. Aí, o que acontece? Esse vídeo vai ficar... ele não demora para subir. Eu subo vídeo, ele não demora para subir. Aqui só eu estou usando o computador. A minha filha não usa ao mesmo tempo. Agora, digamos que você está na sua casa, 2 pessoas usando o computador, as 2 subindo o vídeo. Se a tua internet não for boa, não vai subir. Mas você tem que ter a preocupação de, depois que esse arquivo está no seu computador, você subir ele para a internet. Seja para a nuvem. Esse daqui vai ficar no Google Drive. Eu vou subir, por exemplo, numa plataforma que é o Google Classroom, que é uma outra plataforma. Eu vou subir no YouTube. Então, ou vou subir, por exemplo, numa plataforma igual Hotmart, tem uma outra aqui de curso também, tem a Eduz, mas tem umas outras. Mônica, é internet, viu? Não é configuração, porque se o vídeo está lá em MP4, ele entra no YouTube, ele vai entrar no YouTube. Então, só que a internet às vezes não vai ajudar. E você não vai conseguir subir esse vídeo. E uma coisa importante, gente, você gravou sua aula. Essa aula tá, então, numa pastinha, tá? Então, se eu gravei no Zoom, o Zoom vai criar uma pasta. Se eu gravei no Filmora, o Filmora vai criar uma pasta. Se eu gravei no Loom, o Loom vai deixar disponível lá na plataforma deles. Mas nem vou falar sobre isso agora. É muita coisa para falar. Mesmo porque a gente tem mais uns 5 minutos de live só. Jura? 5 ou 10, eu acho. Juro. Então, depois eu vou fazer as configurações finais. Então, você pode armazenar no seu computador, você pode armazenar na nuvem, você pode enviar o link para alguém, se for uma instituição, para essa pessoa editar e subir esse vídeo. Menos uma coisa, só que o importante é você, professor, por exemplo, você está na sua casa aí, você pode ser que seja exigido de você, pela diretoria de ensino, secretaria de ensino, pode ser que seja exigido de você que você prove que você deu essas aulas. E se você não tiver essa aula salva no seu computador ou em alguma outra plataforma, como é que vai fazer? Então, são 2 coisas. Você tem que se preocupar em salvar essa aula para você provar que você deu essa aula.
pode ser salvo no seu computador, mas também você tem que disponibilizar isso num link ou no YouTube ou na nuvem, como eu já disse, em alguma nuvem para armazenamento, seja Dropbox, seja Google Drive. Você tem que disponibilizar isso para o seu aluno. Então, você tem que pensar nesse espaço, sabe? Não é só gravar. Gravei, pronto, acabou. Você não vai conseguir mandar esse vídeo por e-mail. Você não vai conseguir mandar esse vídeo pelo WhatsApp. Você só vai conseguir mandar o link dele. Então, deixando numa plataforma, qualquer um vai assistir se você passar o link ou então se você deixar ele público, né? Mônica, as aulas do Loom não é que podem inspirar. Como o pacote gratuito do Loom, o que acontece? Você tem um número restrito de aulas. A não ser que você pague, seria um número maior. As aulas no Zoom expiram, hein, gente? Não pode deixar gravado lá. Lá cabe, se não me engano, 3 GB, se não me engano, não sei se são 3 ou se são 5 GB de memória, e depois de 30 dias apaga. Então, você tem que fazer o download de tudo isso, senão você vai perder a aula que você gravou, a aula que tá? Bom, o que mais, Sara? Falei muito? Fala as últimas observações aí para a gente ir encerrando. O que você acha que faltou aí? As perguntas, pessoal, vai ficar para depois aí, né? De repente a gente faz uma próxima live do assunto. Deixem os comentários lá na divulgação da live se vocês querem outra. E outra coisa, gente, eu vou fazer as últimas considerações. Então, se o Instagram derrubar a gente, vocês já sabem, né? Que acabou o tempo. Mas eu tô e também que tem que deixar lá no Instagram do Passo 1 seu nome, seu telefone, se você quer o complemento da aula aí, o material complementar. Isso, porque tudo isso que eu tô falando está resumido lá, tá? Bom, primeira coisa, gente, treinar. Não vá para a sua aula online sem treinar. Treine. Vai gravando sozinho aí, que você vai tentando subir no YouTube, vai tentando fazer todos esses passos. Então, treinar. Chama aí os seus familiares, chama os professores às vezes, chama que trabalham com você, chama o pessoal que trabalha com você, chama seus amigos, 2, 3, para você testar. Então, primeira coisa, treinar e testar também, tá? Treinar e testar. Outra coisa, você tem que enfatizar para o seu aluno que você vai dar o suporte necessário para ele durante todo esse tempo. Porque às vezes a aula online dá a sensação de que o aluno está perdido. Hi, Maria! De que o aluno está perdido. Então, você tem que falar para ele, você tem que falar que ele vai ter um campo para você, seja através de uma comunidade, de um grupo, no Google Classroom, se você tiver uma sala de aula lá, ou seja, num comentário no YouTube. Fica ligado nisso aí, no seu vídeo. Você tem que dar o suporte para o seu aluno. Ele não pode se sentir isolado. Nós estamos em época de isolamento, é uma coisa, mas o seu aluno se sentir desamparado, isolado quanto ao aprendizado é outra. Então, você tem que dar o suporte para o seu aluno e enfatize isso, sabe? Quando você estiver montando um PowerPoint, por exemplo, já fala isso para ele, já coloca até ali. Coloca o seu contato, as plataformas que ele pode entrar em contato com você, tá? Gente, agora é um momento de tentativa e reflexão. Porque todos nós estamos tentando qual o melhor caminho de ensinar, né, de uma maneira diferente, de uma maneira nova, digamos, né? Reflexão, por quê? Porque pode ser que muita coisa que você esteja fazendo não esteja dando certo, então está na hora de tentar outra coisa, tentar outros recursos, sabe? Então, assim, May, obrigada, May. Gente, eu trabalhei para May, eu amei a época que eu trabalhei para ela. Gente, aprendi muito lá. Obrigada, viu, May? Então, assim, as adaptações poderão ser feitas quando possíveis. Então, a gente tem que lidar com isso agora. Tentativas, adaptações, reflexões. Isso você, às vezes, vai ter que envolver a família. Olha, desse jeito não deu certo, nós vamos tentar dessa maneira agora. Entendeu? Então, é assim. Não tem outra maneira agora, porque está todo mundo no mesmo sistema, no mesmo caso. Outra coisa que eu quero deixar de recado é planejar outra atividade, ter atividades na manga, caso aquela atividade que você preparou não dê certo.
Então, numa aula, por exemplo, ao vivo, se a internet cair, já avisa os seus alunos, até num contrato, se for o caso, né? Fala assim, ó, se der um bug do sistema, do seu sistema, você disponibiliza essa aula de uma outra maneira depois, seja ela gravada. Mas você tem que prever as bugs, os possíveis bugs, as possíveis panes de um sistema e se preparar para isso, para o aluno ter uma ferramenta e não ficar na mão, né? Bom, testar. E outra coisa importante. Gente, antes feito do que perfeito. Então, se você está gravando, ai, coçou o nariz, coça o nariz e continua a gravação. E pronto, acabou. O cachorro latiu. Se ele latiu por pouco tempo, deixa latir, continua, sabe? Então, assim, antes feito do que perfeito. É mais importante o conteúdo do que uma coisa super rebuscada sem conteúdo. Tá? Então, por isso que eu falei, eu faço arroz com feijão, simples, mas bem feito. É isso aí. É isso aí, Renata. Queria agradecer, então, a sua presença, né? Tô correndo aqui porque eu tô achando que nós vamos ser derrubada. E agradecer a presença do pessoal aí. Entrou um monte de gente falando bem de você aí. Legal. E provavelmente a gente vai pôr essa aula no YouTube. Para quem não conseguiu, a gente vai compartilhar depois. E se vocês quiserem um material complementar, então desliga a live agora, vai lá no Instagram Instituto Passo Um Ribeirão Preto e deixa seu nome e seu telefone que a gente vai passar o material para vocês, tá bom? É isso aí. Obrigada. Ai, desculpa, Sara. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Sara, agradeço imensamente o convite. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Amei estar aqui com vocês. Espero que eu possa, que eu tenha conseguido passar pelo um pouquinho, né? Que bom. E se vocês quiserem outra live dessa, deixa lá nos comentários da divulgação dessa live no feed do Instituto Passo Um Ribeirão Preto que vocês querem que a gente vai fazer outra com a Renata. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.